Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um evento da Hepatologia DOR. É com muita alegria e muita honra que nós recebemos hoje nossas colegas, as doutoras Carla Toda e doutora Aline Chagas, que representam aqui mais um dos vários hospitais da rede. Elas são do Hospital São Luís Anália Franco. Ambas já participaram de eventos anteriores. É uma honra recebê-las aqui conosco para mais um evento de hepatologia DOR, dos casos de hepatologia de alta complexidade. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que meu querido amigo Raimundo Paraná, ele vai entrar, mas ele não vai entrar aparecendo. Ele pegou uma gripe muito, muito forte e ele está totalmente afônico, mas ele está assistindo, participando aqui, a presença dele é sentida e muito sentida por ele não estar aqui hoje. Então, Paraná, eu sei que você está online, estou aqui mandando o seu recado para os nossos colegas e eu quero dizer que o Paraná está muito chateado porque ele não tem voz, ele não consegue falar, mas ele está nos acompanhando. Viu, Carla e Aline? Ele mandou um abraço para vocês duas e na próxima sessão ele estará presente. Vou dar, então, a palavra para vocês duas para começar o evento e teremos aí uma discussão. Espero que os colegas que estão online também possam participar e fazer as perguntas que queiram e apresentar dúvidas ou colaborações. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer, Ana, estar aqui mais uma vez, né, nessa sessão de alta complexidade de casos do nosso dia a dia, né, na verdade. A gente estava até brincando um pouco antes, né, Ana, que todos os casos de hepatologia, a grande maioria deles são complexos, né? E a ideia dessa sessão da gente foi justamente trazer um caso que, a princípio, parece muito o nosso dia a dia, aquele paciente que a gente costuma ver muito internado, né? Mas que gerou bastante discussão no grupo, e aí a gente achou interessante trazer esse caso junto com a revisão de literatura. Então, vou passar a palavra para minha colega Carla. Paraná, meu querido, melhoras aí para você. Essa presença com certeza está sendo sentida aqui, mas a gente super entende e estimamos melhoras aí. E aí vou passar a palavra para a Carla e a gente vai ao longo dessa discussão, de forma bem informal, todo mundo discutindo, quem quiser opinar, fiquem super à vontade. Boa noite a todos, boa noite, doutora Ana, doutor Paraná, doutora Aline, a todos que nos assistem. Mais uma vez eu agradeço o convite para estar participando na apresentação desse caso, né? É um prazer voltar aqui, né, às sessões. Então, vamos iniciar. A ideia é a gente trazer o caso clínico junto já com algumas informações, a gente preferiu mesclar, né, os dados do caso clínico com um pouco de revisão de literatura, e ao longo da apresentação a gente poder ir discutindo, né, e fomentando justamente esses questionamentos. Eu vou compartilhar aqui na tela, então, para a gente iniciar. Estão visualizando minha tela? Então, assim. Perfeito. E todos que quiserem mandar também sugestões pelo chat, fazer perguntas, fiquem à vontade também. Perfeito. Bom, então a gente vai apresentar um caso clínico, né, representando o nosso hospital, a Maternidade São Luís Anália Franco de São Paulo. E para iniciar, vamos apresentar um caso de uma paciente do sexo feminino, de 42 anos, casada, na raça cor declarada branca e enfermeira. A paciente tinha uma queixa há cerca de 2 meses de ter notado uma alteração na cor das fezes, sentindo ela um pouco mais amarelada, mas que a gente não conseguia caracterizar bem como colúria ou acolia. Mas ficou essa interrogação na anamnese da paciente. Ela relata que, por conta disso, tentou utilizar como automedicação um tratamento antiparasitário, com albendazol e nitazoxanida, cerca de 2 semanas antes da internação. E 1 semana antes da internação, ela apresentou quadro de cefaleia e uma sensação febril. E por conta disso, ela ficou por cerca de 1 semana antes utilizando de forma intermitente ibuprofeno. Depois de alguns dias, essa paciente notou, né, os olhos amarelados, o padrão ictérico, e aí de imediato procurou o pronto-socorro do nosso serviço.
Ela referiu na admissão ter tido contato com um colega com Covid e uma viagem recente para Angra dos Reis, cerca de uma semana antes do quadro. De medicação de uso contínuo, somente o hormônio tiroidiano, a levotiroxina, em uma dose fixa já nos últimos anos, e negava o uso de chás, suplementos ou outras formulações. De antecedentes pessoais, a paciente tinha, então, o hipotireoidismo, um quadro de rinite alérgica mais leve, um antecedente de tatuagem há cerca de 14 anos, já tinha um antecedente de hepatite A há cerca de 16 anos, e dentro do ofício dela como enfermeira já tinha tido um acidente pérfuro-cortante em 2006 e referia um etilismo social esporádico. De antecedente familiar, não tinha nenhuma informação de maior relevância. Questionamos diretamente sobre alguma história familiar de hepatopatia ou de colestase, pelo padrão que ela se apresentou, mas ela negava. E ao exame físico, o estado geral dela era bom, consciente, orientada, não tinha alteração do nível de consciência, mas tinha uma icterícia ali em torno de uma cruz para uma cruz em 4, corada e hidratada. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, e no abdômen, indolor, plano flácido, e o colega que tinha feito a admissão achou que o fígado pudesse estar palpável cerca de 2 a 3 centímetros do rebordo costal direito, com ruídos hidraéreos presentes. Membros inferiores sem edemas. Então, esses são os exames de entrada da paciente que a gente tem tanto do pronto-socorro e que é barra primeiro dia, que a paciente tornou na madrugada, né, da noite de um dia, na madrugada em torno das 23 horas, e logo na manhã seguinte já coletou outro exame de controle. Aqui a gente tem na primeira coluna os exames, na segunda os valores de referências padronizados do nosso serviço, e aqui na primeira coluna os valores apresentados então dos exames. Então a gente nota aqui no hemograma, inicialmente a gente não via alterações, mas em curto intervalo de tempo a paciente apresentou uma discreta plaquetopenia, as transaminases de entrada com valor expressivo, então a gente tinha uma TGO de 2030 e um predomínio de TGP de 3.351, não tínhamos na admissão a fosfatase e uma gama-GT de 130. A paciente já apresentava um aumento de bilirrubina total de 3,2, com predomínio de direta 2,3, o INR discretamente tocado e uma albumina discretamente reduzida. Fibrinogênio preservado, função renal boa e um PCR discretamente alterado de 1,6. De exames de entrada, inicialmente feitos pela equipe, né, assistente, que inicialmente a gente não estava, foram solicitados o dedímero, que veio elevado, o LDH, que também vinha bem elevado, de 1.105, e na admissão optaram em realizar uma tomografia de abdômen total para paciente, em que avaliou ali adequadamente a morfologia hepática, as vias biliares, não tinha nenhuma alteração que sugerisse para a gente cronicidade, né, em relação à hepatopatia e nenhum outro tipo de alteração. Fígado não apareceu aumentado no exame de imagem e baço também não tinha nenhum tipo de alteração ou líquido líquido. Então, já puxando um pouquinho do que a gente tem na literatura, apesar também de parecer, né, o nosso feijão com arroz, a gente sabe que o nível de transaminases ele pode sugerir para a gente, eventualmente, algumas etiologias, né? Então, quando a gente pega uma variação no nível acima ali de 1.000, 2.000, 3.000, a gente já costuma já direcionar o nosso pensamento. Então, depois de ter feito adequadamente a história, o exame físico, né, suspender eventuais drogas hepatotóxicas, avaliar o uso de álcool, avaliar sinais de insuficiência hepática, existe o nosso protocolo padrão de dosagem, né, de investigação etiológica. Então, toda essa investigação etiológica, viral, autoimune, para a doença de Wilson, marcadores de autoimunidade, todos foram realizados para paciente. Avaliamos o uso de paracetamol, a paciente negava, né? Então, nesse momento, a gente não teve nenhuma conduta relacionada ao uso de N-acetilcisteína, e o INR da paciente, bilirrubina, também não eram ainda em níveis, nenhum quadro clínico sugestivo de sinais ali de evolução para uma insuficiência hepática aguda. Então, na evolução, no primeiro dia, quando a gente manteve o acompanhamento, e aqui a nossa equipe de hepatologia entrou no caso, já nesse momento nós fomos acionados como interconsulta pela equipe da clínica médica, e aí a gente começa a ver um padrão, né, de alteração e de evolução dos exames. A gente vê que as plaquetas reduzidas intensificaram um pouco, as transaminases se mantinham alteradas, mas já com um leve decréscimo, mantinha uma elevação discreta de gama-GT, bilirrubinas seguia em elevação,
e PCR com uma discreta redução. Ao terceiro dia, houve uma melhora dessa plaquetopenia, mantinha ainda, né, o nível de transaminases, mas mantendo a redução das enzimas, porém, né, a bilirrubina só mantendo a curva de crescimento. Então, ao terceiro dia, 6,4, e o NR também alargando. Nesse momento, nós optamos em indicar uma colangio-ressonância para a paciente, até para a gente poder avaliar em relação a essa elevação da bilirrubina, estudar melhor essa via biliar. E essa ressonância foi realizada ao terceiro dia e que também não identificou nenhum tipo de nenhuma alteração em via biliar ou fígado que justificasse esse aumento de bilirrubinas, não tinha nenhum fator obstrutivo relacionado, nenhum indício de doença outra autoimune de via biliar. Ao quarto dia, observando a paciente, seguia com melhora do padrão de hemograma, plaqueta já de 198.000, transaminases e redução, e a bilirrubina seguia em elevação 8,6. Nesse momento, foi liberado o primeiro fator 5, que foi pedido na admissão da paciente. A gente tem um delay na liberação do fator 5, né? Isso melhorou ao longo dos últimos anos, né, doutora Aline? Lá no serviço, a gente demorava bem mais, agora a gente já consegue ter aí uma dinâmica melhor, e a gente recebeu um fator 5 de 81%. E ao quinto dia de internação, mantendo o mesmo padrão, elevação progressiva de bilirrubina com a redução das enzimas hepáticas e redução do PCR. Ao sexto dia, a gente já conseguia ver que a paciente já estava ansiosa, na verdade, por alta. A paciente, clinicamente, ela vinha evoluindo muito bem, né? Então, ela não tinha queixas ativas, não tinha dor abdominal, não tinha náusea, não tinha vômito. Uma paciente, só que ela ficando cada vez mais ictérica, com mais colúria, com hipocolia e ansiosa por alta. E a gente aguardando a investigação etiológica e a bilirrubina ascendendo. Que era o que mais nos angustiava, né, Ana? Apesar dela, a gente ver que ela tinha essa queda de enzimas hepáticas, a função hepática dela, a bilirrubina, cada vez mais empeora, só que a paciente muito bem clinicamente, que eu acho que era um ponto aí que, de certa forma, nos tranquilizava, é que clinicamente ela estava bem assintomática, e como a Carla falou, ela era até enfermeira, né? Então ela queria ir para casa de qualquer jeito, e a gente falou, não, calma que a gente precisa observar um pouco mais e descobrir o que está acontecendo. Exatamente. E aqui, trazendo também da literatura, a gente sabe que para esse patamar de nível de enzimas hepáticas, que ela chegou de 3.000, né, passando aqui no nível ali de 1.000 de transaminases, a literatura sugere para a gente algumas etiologias, que passa ali pela hepatite autoimune, passa pela hepatites virais agudas de modo geral, e acima ali, já chegando próximo de 10.000, já favorecendo causas isquêmicas ou tóxicas. Então, a gente ficou tentando margear, né, por aquela, a gente já viu que não tinha sinal de hepatopatia crônica a priori pelos exames de imagem, a paciente negava etilismo, então a gente conseguia, né, pela anamnese, tentando excluir algumas etiologias. E aí, ao sexto dia de internação, a gente começa a receber alguns exames dessa paciente. De entrada no pronto-socorro, NS1 feito negativo, que no momento atual é importantíssima a realização da avaliação para dengue nos pacientes. Sorologia para hepatite A evidenciando contato prévio, sorologia vírus B imune por vacina, sorologia vírus C, HIV negativos, Epstein-Barr vírus IgM e IgG negativos, CMV contato prévio e toxoplasmose negativa. Foram liberadas as dosagens das imunoglobulinas e a gente via que tinha um aumento tanto de IgG quanto de IgM, IgA normal. E na eletroforese de proteínas, a gente identificava uma discreta redução da albumina de 3,2 e um pico em gama-globulina de 2,4. E nesse momento ainda estavam pendentes para a gente todos os outros exames muito importantes para o nosso raciocínio. Então, os marcadores de doença autoimune, seroloplasmina, sorologia para herpes, leptospirose, que tinha sido solicitada, como a gente estava com uma equipe em conjunto, existiam exames solicitados tanto por nós quanto pela equipe assistente que estava, né, com o caso. Então, tinha leptospirose, sorologia para dengue, foi solicitada sorologia para vírus E, IgM, e foram solicitados PCRs para Epstein-Barr vírus, CMV e vírus C.
E uma coisa porque a gente estava nesse momento entre algumas hipóteses aí diagnósticas, né? Não sei se Carlinha agora vai puxar essa discussão, mas tinha aí uma história, talvez, de um quadro infeccioso, por isso que a gente ampliou um pouco mais esse leque aí de sorologias. Ela falava de um quadro infeccioso no início do quadro, tanto que ela também tomou ibuprofeno para isso. Então, a gente ampliou bastante esse leque por conta dessa sintomatologia inicial. E aí a gente sabia, né, que estava lidando ali com um padrão de hepatite aguda, mas a etiologia, será que a gente estava vendo uma DILI, né, secundária ao ibuprofeno, como a doutora Aline comentou? Será que existia uma causa viral subjacente que pudesse estar ali associada? Ou seria talvez até mesmo o quadro de uma hepatite autoimune? A gente não tinha todos os outros exames, os outros marcadores. Nesse momento, a gente utilizando o score de hepatite autoimune, a gente tinha um score antes do tratamento de 8. Então, a gente ainda não alcançava um valor provável para hepatite autoimune, mas chegamos a pensar, né, na possibilidade associada. E aí, o nosso próximo passo, né, diante dessa paciente que clinicamente vinha muito bem, mas com icterícia progressiva, aumento de bilirrubina, né, com essa história clínica, o nosso próximo passo seria realizar uma biópsia? Ou então seria a gente tentar um curso de prednisona? Ou então, será que a gente iria para uma conduta observadora? Né? Então, tudo isso entrou em discussão na nossa equipe, né, sobre qual seria o melhor caminho nesse momento. E se a doutora Aline quer falar um pouquinho agora sobre esses nossos pontos que nós colocamos, né, doutora Aline? Não, acho que é isso. Acho que talvez até de para a Ana ou algum colega opinar o que é que eles fariam nesse momento, qual seria o raciocínio deles, né? Frente a esse quadro, né? Essas eram hipóteses. Chamava a atenção de ser uma mulher jovem também, que veio com IgG alto, que veio com a gama globulina alta e que vinha nessa piora aí de função hepática. E a vida real é essa, né? A gente não tem todos os exames disponíveis de imediato, né? Então a gente ficou nessa discussão que a Carla colocou. Eu queria, não sei se vocês querem que eu fale alguma coisa agora ou no final, como é que vocês preferem? Pode falar à É, vontade, doutora Ana, a o gente até quadro prefere. é um quadro, aquilo que a gente estava conversando, aparentemente fácil, mas o leque de impressão diagnóstica é enorme. Quando vocês começaram a falar, me chamou muito a atenção. Depois, no final, eu vou contar um caso muito parecido que eu estou tendo, mas que eu tenho uma hipótese. Então, eu vou me basear nisso que vocês falaram. Eu tenho o tempo todo, mas eu não conheço o caso, tá, gente? Eu estou conhecendo agora junto com vocês, então eu devo falar aqui um monte de bobagem, mas é o que passa na Imagina. minha cabeça. Vamos lá. Então, eu tenho realmente uma atividade necroinflamatória e eu não sei, eu sei que o momento na vida real é se eu teria feito naquele momento uma colangio-ressonância, porque vocês mostraram uma tomografia, eu teria feito uma ultrassonografia com uma dopplerfluxometria, porque vocês mencionam, porque é o nosso raciocínio escalonado, né? Porque vocês levantaram aí possibilidade de investigação e vocês levantaram a possibilidade de isquemia. Eu estou vivendo uma situação muito semelhante, depois eu falo no final. O que me chama a atenção é uma pobreza de padrão colestático em relação a gama-GT e fosfatase alcalina para você pensar num padrão de colestase. E, às vezes, a colangio-ressonância ela não é amigável, ela é muito amigável no processo tumoral, mas no processo colestático ela não é amigável e nem sempre uma colangio-ressonância normal te exclui o diagnóstico. Eu teria preferido, naquela fase, uma ultrassonografia com Doppler e acrescentar uma elastografia para dar um pouco de charme, mas não ia mudar muito. Eu acho que essa paciente tem um evento agudo, eu não acho que ela tem uma crônica agudizada. A gente tem levado uns bailes aí de hepatite A, vocês já falaram que não era, e na minha cabeça eu tenho medicamento, eu tenho droga na minha cabeça, neste caso, tá? Essa paciente fez uso de alguns medicamentos, ela fez albendazol, Itazoxanida. Isso, exatamente, o ibuprofeno não tanto, e ela tomava levotiroxina Levotiroxina. também.
Eu acho que afastar a droga é muito difícil. Você tem ausência total do componente hemolítico, eu tenho predomínio da TGO maior que a TGP, e a bilirrubina é sempre a fração direta. Na minha cabeça está droga. Neste caso, como a bilirrubina vai subindo, eu não tenho. Ou eu faço corticoide ou não faço, talvez eu realmente preferisse por uma biópsia hepática para poder tomar a seguinte conduta: faço ou não faço corticoide. Não acho que isso seja uma autoimune, mas eu queria excluir droga, porque se fosse a bilirrubina continua a subir, eu faria corticoide nela. Por isso eu faria biópsia hepática nesse momento, porque pode ser uma mudança de conduta nesse caso. Sim. Perfeito, doutora. O ultrassom nessa paciente, a gente já foi avaliá-la, aí a gente vai defender o nosso leque, digamos aqui, né, desse Sim, lado. tem sempre uma razão, é claro. Foi só Isso. porque eu não conheço o caso também. Não, claro, com certeza. A paciente clinicamente estava muito bem, ela não tinha fatores de risco de outros, pensando para uma isquemia, ela não tinha usado droga vasoativa, ela clinicamente realmente estava muito bem, não tinha dor abdominal, né, tinha tido esse quadro febril inicial, e então, por isso e na tomografia a gente já tinha conseguido avaliar em relação à patência, ao fluxo ali, da parte inicial, que a gente começaria com ultrassom com Doppler para excluir, né, risco de trombose, etc. Né? E o nosso pensamento na colangio, na verdade, a tomografia ela tinha sido feita no contexto de pronto-socorro, que a gente sabe que é um protocolo muito diferente de quando a gente faz com o Muito. protocolo adequado, né? O protocolo adequado, o jejum adequado, e principalmente por conta da bilirrubina, não pelo padrão colestático em si naquele momento, mas pela elevação progressiva de bilirrubina. Então, a gente queria ter certeza de que não tinha nenhum sinal mesmo ali de obstrução. O ultrassom poderia ser, claro, ali, né, com certeza agregar mais. Naquele momento, a gente acabou optando, né, para poder estudar um pouquinho mais pela colangio-ressonância via biliar do que pelo padrão da colestase em si, sabe, doutora? Perfeito, está perfeito. Perfeito. E aí, nesse momento, ficamos, acho que metade da equipe, né, ficou enveredada para um lado, a outra metade ficou para o outro. E E aí, foi muito interessante, Ana, porque assim, a gente já tinha até contactado o pessoal da intervenção. Falou, olha, talvez a gente vá precisar de uma biópsia é complexa, porque a bilirrubina está alta, a gente sabe que aumenta, né, o risco de sangramento, mas a gente estava muito realmente na dúvida entre ser talvez uma DILI ou uma hepatite autoimune, porque tinha essa gama, tinha esse IgG, mas ao mesmo tempo a gente estava ainda preocupado de ser alguma coisa infecciosa, né? E eu acho que talvez o que tenha segurado um pouco nossa mão tenha sido o fato dela estar muito bem clinicamente, e aí alguns resultados vieram, né? Que aí a Carlinha vai. Aline, eu vou fazer um contraponto. Se essa doente não tivesse muito bem do ponto de vista clínico, seria muito mais fácil, entendeu? Porque depois eu vou fazer um contraponto contando o caso que eu estou vivendo atualmente, que eu ainda vou escrever o parecer hoje à noite, é o contraponto a esse caso. É muito angustiante a bilirrubina subir, a transaminase cair até a sua normalidade e a bilirrubina continuar subindo com uma via biliar limpa, entendeu? O calcanhar de Aquiles desse caso é a dissonância entre a bilirrubina que sobe e o excelente estado geral dela. Esse é o contraponto, entendeu? Por isso que ele é difícil, eu acho. Sim, sim. isso mesmo, doutora. E aí, naquele momento, né, na discussão em grupo, a gente optou em manter o suporte e observar a paciente, dada o estado clínico dela muito bom. Então, estabilidade clínica, o NR estabilizou, a gente tinha um fator 5 bom, apesar da bilirrubina em elevação. E aí, no dia seguinte, que a colega da nossa equipe, né, foi na visita, a gente começou já a receber os outros marcadores, então a gente recebeu os autoanticorpos da paciente naquele momento, FAN, antimusculo liso, antimitocôndria, anti-LKM1, anti-SLA, todos negativos. Recebemos sorologias de dengue negativas, seroloplasmina normal, e na evolução a paciente cada dia melhor, e a bilirrubina tinha estagnado, né? Ela enfim estagnou. Parou. Então subiu e também não melhorou. E a gente falou, bom, e agora? Né? Damos corticoide, biopsiamos, e aí no 10º dia são liberados os PCRs. E para nossa surpresa, veio um PCR para Epstein-Barr detectado. CMV veio negativo, vírus C negativo,
Foi um PCR qualitativo, então não veio carga viral, veio como detectado. E aí a nossa hipótese diagnóstica, naquele momento que a paciente já estava quase correndo do hospital, querendo ir para casa, porque né, a bilirrubina tinha estagnado, foi uma hepatite aguda provável, né, ali secundária a uma infecção por Epstein-Barr vírus, mas a gente não afastava o risco de ter um componente de DILI associada para essa paciente, e pela estabilidade clínica laboratorial, né, e com esse PCR, a gente optou por não biopsiar a paciente naquele momento. A gente está relembrando aqui pela literatura a curva, né, que a gente vê que é complexa quando a gente pensa em Epstein-Barr vírus, né, porque a gente tem toda a documentação prévia de que não, inclusive da sorologia. Então, isso também ficou confuso para a gente, porque habitualmente, né, o que a gente espera para dar o diagnóstico justamente de infecção aguda é a gente ter o anticorpo contra o capsídeo viral IgM positivo. E a gente recebeu ele tanto IgM quanto IgG negativos. Os outros anticorpos, que é o precoce, né, que a gente tem, ou os heterófilos, a gente não tem disponível para poder dosar, né? E aí, a nossa única cartada positiva nesse momento foi realmente o PCR. Mas que também, ao mesmo tempo, será que conseguimos coletar muito precoce, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar na literatura, quando começa o sintoma, teoricamente, a gente já teria anticorpo. Então, mas também biopsiar uma paciente que tem melhora clínica e laboratorial faria sentido, né? Então a gente decidiu realmente observar essa evolução. E aí, com essas hipóteses, no 11º dia de internação hospitalar, a gente teve esse padrão laboratorial da paciente. Então eu coloquei aqui ao primeiro dia quando ela chegou e aqui ao último dia antes dela ir para casa, né? A gente tinha o quê? Uma melhora do nível de plaquetas, aquela plaqueta que tinha chegado aqui a 146 mil, subiu. Isso, as infecções virais, a gente sabe que faz esse comportamento, né, da redução de plaquetas, a gente não conseguiu observar esse padrão. Transaminases, TGO reduziu bem, TGP reduziu bem, fosfatase seguia normal, gama-GT ali estável, e bilirrubina seguiu o decréscimo. Então, chegou ao 9,4 e começou a reduzir gradativamente. Quando chegou em 3,8, a gente acalmou o coração e acalmou a agulha e falamos, vamos então seguir clinicamente, né? A paciente evoluiu com toda a história clínica, teve uma cefaleia inicial, teve uma febre. Nessa evolução, a sorologia não ficou tão clara, mas o PCR a gente tinha, né, documentado. E aí, então, a paciente ela recebeu alta hospitalar nesse 11º dia de internação. Pós-alta, depois a gente já olhando no sistema, porque alguns exames demoram muito para sair, recebemos a sorologia para vírus E, IgM negativo, leptospirose dengue negativos, e ficou um herpes IgM determinado, mas já com IgG positivo. E a proposta ambulatorial que a gente ainda poderia ter seria tentar dosar o antígeno, o anticorpo contra o antígeno nuclear da BV, IgG. Ele é um anticorpo que ele tende a positivar após a primeira infecção, depois no segundo e no terceiro mês. Então, se a gente dosasse no início, a gente também não teria ele disponível ali no momento, mas, né, a nível particular, privado, a paciente poderia dosar depois. Se viesse positivo, nos ajudaria a entender que sim, né, e até mesmo repetir a sorologia BV da paciente. Essa seria a minha proposta. Olhei no sistema, não encontrei ainda a passagem dessa paciente ambulatorial, mas ela é da área da saúde, eu imagino que ela esteja acompanhando, porque a gente sempre gosta de encaminhar depois esse paciente para ver a normalidade das enzimas e fechar a checagem dos exames pendentes. E aí eu trouxe aqui alguns dados da literatura, né, só para a gente poder discutir. Então, fui atrás, justamente, já que essa sorologia ela não fechava, ela não era clara, mas tinha um PCR, né, positivo, eu fui buscar justamente se a gente tinha casos semelhantes, que a gente encontra hepatite, né, injúria hepática aguda pela EBV, a gente sabe. Mas com esse padrão, então, um desses casos que eu encontrei publicados era um homem de 25 anos, que se apresentou com fadiga e colúria há uma semana, usava suplementos bodybuilding, né, que hoje em dia é muito frequente, testosterona, suplementos dietéticos, e também tinha utilizado o ibuprofeno. Então, ele utilizava ciclos de ibuprofeno, né, ali em torno de 1,6 a 2.400 miligramas dia, em ciclos, né, mensais. E aí ele começou a apresentar uma febre baixa intermitente, uma icterícia, que aí depois ficou uma icterícia já generalizada.
um fígado palpável e um baço palpável a cerca de 5 centímetros. Os exames de admissão desse paciente foram transaminases que chegaram ali da admissão a 628, uma bilirrubina total de 6, uma fosfatase alcalina aumentada, o NR tocado e tinha ali uma linfocitose. E aí eles publicaram nesse case report o nível justamente de bilirrubinas, que é bem interessante, que esse paciente chegou a levar a bilirrubina até 9,1, né, e depois fez esse pico e depois seguiu com o decréscimo. E o interessante é que nesse case report, eles acabaram inicialmente, até poder receber os exames, eles preferiram iniciar a infusão de N-acetilcisteína, né, por 5 dias. Aquela mesma questão, demora para receber o resultado, tinha uso ali de outras, né, suplementos, hormônios, e aí acabaram utilizando o protocolo com N-acetilcisteína, mais empírico naquele momento, e aí eles receberam um PCR para EBV positivo, de 52 mil cópias. Na ocasião, eles optaram ainda assim por biopsiar o paciente, que aí mostrou um padrão portal e lobular inflamatório infiltrado, né, com a presença de linfócitos ali dentro dos sinusoides. E aí, encontraram também altos títulos de EBV e IgM posteriormente no paciente. Então, achei um caso muito semelhante ao nosso. A diferença é que eles acabaram partindo para a biópsia naquele momento. Então, aí fica o questionamento: será que a gente tem que biopsiar mais esses pacientes ou não? Né? Eu acho que esse paciente ele tinha um pouco mais, talvez, florido o componente medicamentoso associado, né? Então, mas assim, a enzima ela tinha até uma menor expressão, mas acho interessante para a gente discutir quanto talvez a gente deva biopsiar ou não, né, esses pacientes. E eu trouxe aqui uma série de casos também que eu achei interessante, justamente para a gente, só colocar aqui a tela do lado, para a gente poder falar sobre o risco que tem. Então, a gente viu casos ali do case reports que evoluiu muito bem, a gente viu o nosso caso, que a paciente também evoluiu muito bem, teve uma recuperação, foi, né, teve alta hospitalar, mas existem diversos casos publicados de falência hepática aguda, de insuficiência hepática aguda relacionada ao Epstein-Barr vírus. Então, ao mesmo tempo que é raro acontecer a complicação de insuficiência hepática, quando acontece, né, ela realmente, a infecção pelo vírus B tem esse caminho, ela tende a ser muito grave. Então, aqui tem uma série de casos, 4 casos que foram compilados nesse estudo, idades variáveis, desde jovens até, né, adultos jovens, e que desses pacientes, só um deles tinha imunossupressão, que é uma coisa que a série de casos deixa muito clara, que apesar de tentar correlacionar com quadros de imunossupressão, acaba sendo frequente ver em pacientes imunocompetentes infecções pelo EBV. Né? Então, o fato de o paciente ser imunocompetente, a gente não deve não considerar o risco de infecção pelo EBV. E a gente tem o caso 1, de um paciente aqui que fez transaminases bem elevadas, né? Então fez uma LT de 4.920, fez um padrão de bilirrubina de 22, tá? E aí ele mostra aqui na tabela de baixo justamente qual seria o padrão ali de anticorpos que eles apresentaram. Nem todos estavam disponíveis ou foram realizados. E interessante que mesmo tendo sorologia positiva, essa série de casos ainda considerou como a definição do caso como provável. No estudo, eles consideraram como caso definitivo a presença da sorologia compatível e da detecção do vírus em tecido. Então, se não tinha essa comprovação, eles não consideraram como sendo um caso definitivo. Tá? Aqui no segundo caso, também um paciente que teve essa evolução inicialmente com a detecção do do IgM contra o capsídeo viral. O terceiro paciente que também teve aqui um outro padrão de manifestação com positivação aqui do PCR. E o quarto paciente, que era o paciente mais jovem do grupo, que também teve uma apresentação com aqui a elevação de transaminases, né, intermediária, mas uma importante elevação de bilirrubinas também. E a evolução desses pacientes, que foi interessante. O primeiro paciente, ele acabou evoluindo para transplante, né? Ele evoluiu ali, ele acabou recebendo
antivirais. Então, a equipe, né, que acompanharam esses pacientes, que eram pacientes com gravidade, eles acabaram fazendo de uma forma mais empírica o uso de antivirais para esses pacientes, utilizaram também N-acetilcisteína e não utilizaram corticoide. Esse paciente acabou indo para transplante hepático e vinha com uma evolução boa até o período da realização dessa série de casos. O segundo paciente acabou indo a óbito no 4º dia. O terceiro paciente conseguiu se recuperar, né? Conseguiu aí fazer um quadro mais autolimitado e seguia bem. E o 4º paciente também foi a óbito, né? Internado. Então, os pacientes que evoluem com gravidade, 50% dessa amostra foi a óbito, né? Então, é raro acontecer, mas quando acontece, o risco de evolução desfavorável é muito grande, né? E aí aqui tem ao lado para ilustrar um desplante do paciente feito do transplante hepático, que mostra justamente essa necrose massiva hepática, né, que foi evidenciada. E aqui embaixo a gente tem, nessa mesma série de casos, eles trazem casos adicionais de falência hepática que acabaram sendo encaminhados para o transplante, né? Então, assim, são pacientes que a gente vê que o Epstein-Barr vírus, ele deve ser considerado nesse contexto e esse risco de evolução de gravidade para esses pacientes. E que talvez a gente precise considerar, né, a utilização aqui de antivirais, N-acetilcisteína, mas a gente não tem isso muito bem estabelecido na literatura. O próprio paper coloca para a gente que foi muito individual de cada centro, então foi um levantamento de diversos centros realizados. E a gente vê também que a parte de sintomatologia dos pacientes, ela é muito variada. O paciente que acabou, por exemplo, evoluindo ali para transplante, não teve febre, né? Não teve ali outras alterações, não teve odinofagia, não teve uma clínica que justificasse de fato, tá? Então, assim como a nossa paciente, a gente não identificou esplenomegalia, a gente não identificou aquele padrão, né, de alteração de glóbulos brancos. Então, alterações que a gente habitualmente vê, realmente a gente não tem que ficar aguardando. Acho que é mais a mensagem principal é a gente aumentar o nosso grau de suspeição clínica. Tá? Então, a discussão do artigo traz para a gente justamente o quê? O que fica de mensagens principais relacionadas? Que a infecção pelo vírus B tende a ser autolimitada, tende a ter esse predomínio do padrão colestático, mas a ocorrência de icterícia, ela é mais difícil, ela é rara. A gente encontra vários case reports na literatura como sendo rara a ocorrência de icterícia, e que ocorre em torno de 5 a 10%. E dentro das causas de insuficiência hepática aguda, a infecção pelo EBV é uma causa rara. 0,21% dos casos relacionados à infecção pelo vírus. Os testes diagnósticos para o Epstein-Barr vírus, eles são muito heterogêneos. Então, uma coisa é o que a gente lê no livro, no paper, outra coisa é o que a gente consegue fazer no dia a dia. Então, acaba sendo fácil quando a gente olha já tudo mastigado, prontinho, liberado, né? Mas no dia a dia, a gente recebendo, a gente não tendo disponível, né? A gente sabe que existe o período de janela imunológica. Então, tudo isso dificulta, né, a montar esse nosso quebra-cabeça, né? Para a gente conseguir fazer de uma forma precoce o diagnóstico do EBV. E o benefício, tanto do uso de corticoide, quanto dos antivirais, eles são difíceis de serem determinados. Então, acho que vai ser muito mesmo caso a caso, né, a gente ponderar. Mas talvez a gente não precise também ter medo, né, de tentar um ciclo, sendo um paciente grave. Lembrando que esses usos, né, essas prescrições medicamentosas, no caso de corticoide, antivirais, elas foram direcionadas principalmente para pacientes com maior gravidade, tá? E deixo aberto para discussão, né, para as considerações da doutora Aline, doutora Ana, e do grupo, né, não sei se no chat tem algum questionamento, doutora Aline. Aqui para mim está aberto a apresentação, mas é isso, obrigada. Acho que foi um caso aí desafiador, né, Ana, que a gente teve, mas ao mesmo tempo interessante, né? Eu fiquei até aqui ao longo da apresentação, a gente revendo, né? A gente fala, nossa, a gente teve coragem, né? Porque eu não sei se acontecesse de novo, se eu não biopsiaria essa paciente antes, né? Então, assim, é muito interessante a gente rever, né? E foi
bastante discutido no grupo todas essas possibilidades. Como eu falei, a gente já estava com o intervencionista meio de alerta, e foi bem interessante. A metade do grupo queria dar corticoide para essa paciente, então, assim, e aí a gente falou, quando estabilizou a bilirrubina, mas o fato da transaminases caírem e dela estar bem clinicamente, acho que foi um dos motivos da gente ter segurado um pouquinho, né? Que nem você falou, talvez a gente tivesse sido um pouquinho mais enfático e ter biopsiado ou ter iniciado o corticoide em outro contexto. Não sei o que você faria numa situação como essa, queria ver sua opinião e também dos demais colegas, mas eu acho que fica como alerta. A gente tem essa rotina lá no grupo da gente costuma ampliar mesmo e fazer esse painel viral, né? Mas eu acho que é uma coisa para a gente ficar muito atento e atento à clínica, né? Porque ela tinha uma clínica de um quadro infeccioso inicial. Então, eu acho que também isso foi um ponto que nos fez também chamar atenção. Mas acho que foi um caso que foi uma lição para todos nós. Antes de mais nada, eu não estou vendo nenhum comentário no chat, então eu vou aproveitar para discutir aqui um pouquinho. Vou tentar representar o Paraná também, que para mim é o maior desafio, muito mais que um caso difícil fazer essa sessão sozinha, mas eu sei que ele está online, está nos protegendo, meu querido. Gente, olha só. Primeiro, parabéns pelo caso. Muitíssimo bem apresentado, bem conduzido, uma referência bibliográfica linda, muito bacana e muito madura a discussão, tá? Muito obrigada mesmo. Segundo, que eu acho que a hepatologia DOR ela traz aqui o bastidor para a gente. Isso é o mais importante, porque quando você tem o caso todo certinho, é importante que a gente mostre que a hepatologia ela é multidisciplinar e que ela não é simples. Às vezes, a gente passa atropelando quando a gente está começando, porque a gente não tem essa amplitude de pensamento inicialmente com esse diagnóstico diferencial, mas é uma grande clínica médica. Então, isso que é o bacana da hepatologia, né? Porque a gente passeia pela clínica. Terceiro, porque assim, eu sou uma pessoa já conhecida, eu não gosto muito de fazer muita biópsia, porque eu acho que o raciocínio clínico ele vai. A biópsia, para mim, o patologista me entende quando eu falo isso, porque não é que eu não goste da biópsia, eu acho que a biópsia ela vem para complementar o raciocínio, ela não pode ser uma rotina, vou biopsiar, salvo se você tiver um protocolo acadêmico, que é diferente. A biópsia, para mim, é quando eu acho que ela vai mudar uma conduta. Eu volto a dizer, se eu cheguei numa encruzilhada, eu não sei se eu faço corticoide ou não, porque a doente está bem, é que eu biopsiaria, para eu ter certeza daquilo que eu estou fazendo, para eu não fazer corticoide numa doença que não é para fazer corticoide. A calma e canja de galinha é o melhor remédio aí, entendeu? Eu sou vegetariana, mas eu uso essa frase. Por outro lado, eu acho que vocês foram muito sábias em esperar. Eu queria fazer alguns comentários aqui que vão de encontro a esse caso, que eu vou até aproveitar uma ideia para esse caso que eu estou vendo. Por exemplo, nada tem seguido padrões que nós estudamos, né? Eu estava comentando aqui que os casos de hepatite A eles estão sendo muito diferentes. Eu estou vendo hepatite A que a gente tem que fazer corticoide, eu estou vendo hepatite A com hipergama-globulina, a gente tem visto muito hepatite A com indicação de internamento hospitalar, coisa que a gente não via. Então, as doenças mudam, né? Elas mudam e elas não seguem o caminho das pedras, elas mudam, os vírus mutam, então a gente tem que mudar o raciocínio também. Quando vocês apresentaram esse caso, eu falei, eu vou fazer um contraponto, eu estou vivendo uma situação exatamente dessa. É um paciente que foi me pedido para os colegas lá do CTI do meu hospital para a gente discutir em conjunto, a paciente que veio trazido para o nosso hospital de um outro internamento numa unidade intensiva, é um paciente que tem doença de Crohn e que fez uma fístula vesical pela sua doença de Crohn. Chegou num estado muito grave, já tinha feito hipotensão, já tinha feito sepse, então e foi preciso fazer uma cistostomia, evoluiu para uma nefrostomia, fez uma sepse, fez uma PCR. Então, imagina um paciente com doença de Crohn, que pode ter ou não uma colangite esclerosante primária associado,
que faz um quadrúceps, que faz uma CPR, uma PCR, e que tem no seu arsenal terapêutico 8 antibióticos diferentes. Ele fez uma aminotransferase, sempre a TGP maior que a TGO, que chegou em nível de 3 a 4 mil. Eu vou escrever esse parecer hoje à noite. 3 ou 4 mil, a transaminase vem numa queda. Hoje ele tem uma gama-GT, uma fosfatase alcalina, no máximo em torno de 150 fosfatase alcalina, e a bilirrubina não para de subir. A bilirrubina 9, bilirrubina 6, bilirrubina 7, bilirrubina 8, bilirrubina 9, e eles falam, aí, o que você acha, Ana? Eu falo mesmo que vocês, que o caso é difícil. Então, você bota como diagnóstico diferencial, você fala, bom, pode ser um fígado isquêmico, mas a gama-GT e fosfatase alcalina são modestas. Bem, pode ser um fígado da sepsis, não é um comportamento. Bem, pode ser droga. E o doente está lá no tubo e grave, entendeu? Então, existem essas coisas. Como que eu tenho 38 e 42 de aminotransferase que saiu de 1000, a bilirrubina não para de subir e o doente está lá, entendeu? Então, são os casos que te remetem à clínica médica. Então, não me surpreendo de eu ter uma hepatite por vírus, por um Epstein-Barr, que a bilirrubina não para de subir. E eu acho que a gente tem que estudar a bilirrubina. É só isso, entendeu? Que muda. Não fica mais naquela leitura de bilirrubina direta. Não é moles, mas tem algum segredinho aí que a gente precisa estudar, da mesma forma que estuda microcirculação hepática, estudar a via biliar com outro olhar. Eu não sei, por isso que eu acho que eu pensei no início que medicamentoso fosse um forte candidato para essa paciente, entendeu? Porque, embora ela tivesse um prodrômico muito pobre para uma doença dessa forma de apresentação, droga faz isso, entendeu? Então, eu biopsiaria por isso, para afastar a droga e poder fazer corticoide com mais conforto. Mas eu não faria corticoide se eu não tivesse certeza que isso fosse medicamentoso. É a contribuição que eu possa dar. É. E até a gente pensou, viu, Ana, uma das hipóteses foi inclusive um quadro de autoimunidade induzido por droga. Quando a gente viu aquela gama GT, aquela gama globulina, que eu acho que é um dado muito interessante desse caso, né? Porque é um quadro viral, mas que tinha alguns componentes aí de gama globulina alta, de GG alta. Então, foi bem interessante esse lado da história, porque droga era uma coisa que estava muito na nossa mente, né? Inclusive, hepatite autoimune induzida por droga. O Matheus Carvalho está fazendo uma pergunta para a gente, né? Mateuzinho, que é da nossa equipe também. Se nesses relatos de caso, Carla, se teve alguma melhora, uma resposta melhor nos pacientes que utilizaram esse corticoide ou acetilcisteína, né? Se foi observado no que usou uma melhora do padrão. Você está Tá sem áudio, muda. Carlinhos. Opa, obrigada. Então, Matheus, nessa série de casos, eles não detalham para a gente a curva laboratorial dos pacientes, né? Eles não colocam essa tabela para a gente detalhada. O que eles colocam para a gente realmente é aquele desfecho, né, que a gente colocou na tabela, que praticamente todos os pacientes ali, eles receberam ou NAC ou antiviral, e ainda assim metade foi a óbito. Então, eu acho que isso foi ligado muito mais à gravidade dos casos, mas a gente não tem dado para realmente dizer que mudou o curso, talvez, da doença. Uma coisa que essa série de casos colocou também foi que eles não dispunham do PCR sérico para EBV, para ficar fazendo controle de redução de carga viral durante o uso do antiviral, né? Então, às vezes, eles utilizariam, se eles tivessem disponível, esse valor para controle, digamos, de redução com o uso dos antivirais, mas eles colocaram isso como uma limitação na avaliação, que eles não tinham isso disponível para avaliação desses casos. Então, talvez, num contexto em que se tem essa possibilidade de monitorização, é aquilo, acho que para o caso grave vale a pena, né, a gente cogitar com carinho tentar. E aí também não tem um antiviral de escolha, né? Foram Eu ia até perguntar foram 3 diferentes antivirais com doses diferentes, com períodos diferentes. Então, na verdade, a gente não tem um protocolo, né? A gente não tem um protocolo, a gente não tem um guideline específico, né? Acho que foi muito mais em quem tinha mais coragem, quem tinha ou talvez uma experiência prévia para realmente poder avaliar.
E tem uma grande chance de ter entrado também essas medicações nesse contexto de diagnósticos diferenciais, né? Eu achei muito interessante aquele relato de caso, que era parecido, né, com o da gente, ou seja, o Achei rapaz que muito tinha usado um parecido. monte de medicação, que também tinha suspeita de dílio, usou acetilcisteína, então ficou uma dúvida aí diagnóstica, e eles chegaram a biopsiar. Então, eu acho que essa é a vida real, né, Ana? O paciente não lê o livro, ele vem com tudo junto, né? E isso que torna, acho que, muito interessante, assim como você falou, né? É um trabalho de investigação aí de dia a dia, de feeling, muitas vezes, né? E eu acho que isso é bacana, e essa coisa de multidisciplinaridade também, né? Lá no Anália a gente tem esse suporte grande da Infecto também, que está sempre junto com a gente, das outras especialidades, então isso é bacana. Assim, a gente também contactou a equipe de transplante, né? Deixou a equipe de transplante na manga, Sim. porque se tivesse aí alguma gravidade maior da paciente, insuficiência hepática real, era importante ter a equipe de transplante também perto da gente. Vocês tocaram num ponto que é isso, a CCH na rede, ela está sempre muito junta conosco. Nós conhecemos a microbiota do nosso hospital, no caso, a gente está falando da microbiota, mas no caso, mesmo para usar qualquer outro antiviral, a gente discute com a CCH sempre. Isso é uma coisa importante. E um tem uma experiência maior com determinado medicamento, outro com outros, até porque nós somos hospitais de alta complexidade. Quando você tem transplante, a gente não fica queimando, entre aspas, o antiviral, porque você usa muito nos pacientes, seja no transplante de medula, de rim, de fígado, muita infecção oportunista. Então, a gente precisa ser muito criterioso. Tem uma pergunta aí. A outra coisa que vocês falaram, já vamos falar para você, Regina, eu já vi sua pergunta, tá, minha querida? Você falou sobre a hepatite autoimune. É verdade, a hepatite autoimune ela pode ser disparada por droga, por trigger, por vírus. Então, a gente tem que estar sempre com essa possibilidade na manga. E mais um comentário para passar ali para a pergunta da colega, que Paraná e eu estamos sendo muito rigorosos com o projeto Hepatóxi Nacional, porque a gente precisa ter muito cuidado que nós estamos tentando montar um centro de consulta para todos nós, Brasil, na rede, né? É, é, de, do que se vê de toxicidade hepática, quer seja de ervas a fitoterápicos até quimioterápicos, que é a realidade. Então, a gente está passando isso. Então, tem que ter muito cuidado nessa classificação, se é realmente uma hepatotoxicidade, porque senão, por DILI, por RIT, senão daqui a pouco a gente está com uma coisa que não é droga e a gente tem uma impressão errada. Então, a gente é muito rigoroso realmente para os critérios de inclusão. Tá? Tem uma pergunta aqui, um comentário da nossa colega Liegina Marinho. Estou com uma criança de 2 anos com icterícia, colia fecal, fígado aumentado, TGP 835, TGO 1578, olha aí a inversão, hepatite A não reagente, Epstein-Barr não reagente, citomegalovírus, dengue, tudo não reagente. Qual a conduta sugerida? Algum caso parecido nesse artigo? Não, acho que a começar assim, pela faixa pediátrica, nosso raciocínio já muda bastante, né? Quando a gente vai para a faixa pediátrica, o nosso leque de possibilidades para muita coisa muda, né? Mas acredito que a criança deve, né, a paciente, né, tenha uma ultrassom com Doppler para a gente avaliar, né, justamente como é que está. Nesses casos que a gente discutiu, não tinha nenhum nesse perfil, porque eram todos pacientes adultos, né? Eu busquei mais, principalmente no caso, a literatura em população adulta, mas a sugestão que ficaria talvez seria realmente, né, ter essa imagem, o de ultrassom com Doppler, como a doutora Ana falou, e talvez nessa população, nessa faixa, não sei se seria muito nível, mas considerar toxo, adenovírus também, apesar de ter uma inversão, né, de TGO com TGP, mas ainda Sim. assim, tem icterícia, tem acolia, eu acho que valeria a pena também documentar, porque na faixa pediátrica, né, às vezes adenovírus pode também dar um comportamento um pouquinho diferente. É uma coisa que terminou Uma nos sugestão. ajudando, né, nesse caso, se existe uma suspeita de um quadro infeccioso, teve alguma sintomatologia, o que a gente fez, o que a gente faz, às vezes, é pedir o PCR, né, que foi o que justamente Uhum. nos
solucionou o caso. Então, para citomegalo, por exemplo, a gente costuma pedir. A gente sabe que é muito mais comum imunossuprimido e tudo, mas como é criança, né, faixa pediátrica, de repente, se tem alguma dúvida de coisa infecciosa, talvez pedir um PCR, né, para Epstein-Barr, um PCR para citomegalo, além de excluir outras causas aí já inerentes à faixa pediátrica, né? Mas criança é Eu outro. concordo, eu concordo. Criança é outro mundo, é. Criança, Criança tem. criança tem um monte de patologias que nós não estamos muito familiarizados, próprias É. da infância, e, enfim, eu não me arriscaria a dar opinião, porque tem um monte de coisa que a gente sabe, mas não vive. Então, acho que é difícil. A hepatologia infantil é um mundo que compreende doenças que não sou familiarizada. Então, realmente, assim, não me arrisco, porque tem doenças próprias da infância que Doenças vão de depósito e outras, né? doença de depósito, fibrose hepática congênita e doença de PCA, Fontan, cirurgia de Uhum. Fontan, cardiopatia. É um mundo muito maior que o mundo clínico, e eu não sei nem se eu me arriscaria a dizer que esse valor de aminotransferase é viral. Não, não sei, porque a vivência que eu tenho Sim. são de ex-crianças que chegam para a gente com fibrose hepática congênita, com cardiopatia, com cirurgia de Fontana passado, com um monte de fibrose hepática congênita, enfim, vão chegando, mas já na faixa de 16, 18 anos, aí a gente já tem algum diagnóstico feito, mas se eu falar, eu vou falar bobagem aí, não vou opinar, porque eu não sei nem se isso de fato é vírus. Desculpa. É, muito bom. Mas obrigada, Elegina, por sua Obrigada pergunta e pela sua pergunta. participação. A gente pode fazer uma coisa infantil, né? Numa hepatologia infantil também é muito Sim, legal. Vou sempre é conversar com bom, ela. né, Ana? Porque, como você É, falou, às vezes a gente pega eles na idade adulta, né? Então, eu aprendo muito. Outro dia eu peguei um que fez uma cirurgia de casais no passado, e eu estou me torcendo com esses casos, enfim, são difíceis, são casos muito difíceis. A gente tem que voltar a se reportar ao passado, e aí é confuso. É bonito, mas desculpa, não sei se Paraná conseguiria ajudar, provavelmente sim. Não é. sei se alguém quer falar mais aqui. Obrigada a você, Lidina, pela oportunidade. Mais alguém? Nós temos tempo, gente. Eu vou aproveitar e dizer que o próximo evento vai acontecer na última quinta-feira de junho, e o tema será transplante hepático na rede, como é que nós estamos. Está sendo organizado isso, a gente não vai ficar falando técnica de transplante, mas são casos também em transplante, a gente está reunindo aí um grupo para poder trazer esse tema, que também vai ser muito interessante. Complexidade no pré, no pós, enfim, isso está sendo organizado, já quero aproveitar para convidar, lembrar da hepatologia do milênio em setembro também, que o Paraná está organizando com muito carinho. Nós não vamos ter hepatologia DORA em setembro, mas vamos ter hepatologia do milênio, então a gente não vai. Vinícius, obrigado, Vinícius, você está aí, que bom ver você aí na sessão. Obrigada. Nosso querido Vinícius, obrigado. Tá, então queria aproveitar para fazer uma chamada, não sei, eu vou agradecer em nome do Paraná e meu, dizer mais uma vez que ele manda um abraço para todos, ele provavelmente está online nos assistindo, e a torcida dele está aqui entre nós, e sentimos muita falta dele, mas na próxima ele vai estar aí, né, meu amigo? Queria pedir para vocês encerrarem, antes de eu encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos colegas que estiveram aí participando online, agradecer muito a equipe da TI, ao Lucas e a toda a equipe que está aí nos dando suporte na TI no nosso evento, agradecer a Carla e a Aline que prontamente aceitaram o nosso convite, sempre brilham na sessão, a gente sempre lembra de vocês, inclusive, porque é uma alegria fazer discussão de casos com vocês sabem disso, tá? E agradecer aqui em nome do Paraná e, mais uma vez, pedir que vocês encerrem a sessão com uma palavra final, uma mensagem final para nós todos. É.
Eu que queria agradecer, Ana, a oportunidade. É sempre muito bacana discutir com outros colegas e até rever nossos próprios casos, né? A gente aprende revendo e estudando, sempre uma oportunidade de crescer. E eu acho que essa iniciativa da gente se reunir, né, nós, hepatologistas da DORA, e trazer essa experiência um do outro é super válida, porque vai e vem a gente vai se deparar com casos parecidos lá na frente. Então, eu que agradeço imensamente, agradeço a Carla aí que teve todo esse esforço de organizar todo esse caso clínico e rever a literatura, que foi excelente. Então, só gratidão aí para todos vocês e uma ótima semana para todos. Eu vou só também aproveitar e agradecer mais uma vez o convite, a participação. É um prazer discutir e representar, né? Obrigada pela confiança também da doutora Natela, do doutor Paraná e da doutora Aline, né? Represento aqui toda a nossa equipe, que é muito parceira, né? E também se empenhou muito, se empenha muito em todos os casos. Então, é sempre um prazer enorme participar. Boa noite e obrigada. Obrigada mais uma vez. Até junho, pessoal. Bye. Bye.